Olá, bem-vindos a mais um podcast do nosso Pode Falar de Saúde, o podcast que nós fazemos semanalmente, todas as segundas-feiras, às 19 horas, no ar, na nossa plataforma do GO em Foco no YouTube e no Facebook. E hoje nós queremos abordar com vocês um tema de bastante relevância, que é sobre o diabetes, uma doença muito comum, que infelizmente traz inúmeras consequências ruins aí à saúde da nossa população, mas que ainda existem muitos mitos, muitas incertezas em relação a essa doença, e nós queremos trazer para vocês um conhecimento mais aprofundado e um conhecimento de maior confiança para vocês sobre essa doença. Então, para isso, nós trouxemos hoje a doutora Mariana, endocrinologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Opa, segurei aqui. Doutora Mariana atende no Centro Clínico do Hospital Olavo Schermer e tem feito um grande trabalho aqui na área de endocrinologia, e queria que a doutora falasse para a gente também outros locais que a doutora atende, em Goiânia e demais, para a nossa população ter uma referência boa onde procurar. Certo. Palmeiras me recebeu super bem agora, no início de 2023, sigo aqui no Olavo, e atendo também em Goiânia, na Clínica Amice, e basicamente esses dois locais aqui. O nosso podcast Pode Falar de Saúde conta com apoiadores, com grandes colaboradores que têm aí também a mesma missão, que é servir a população de Palmeiras e região na parte de cuidados em saúde. Nós temos aí o Laboratório Biomed, um grande parceiro, na realização aí de exames laboratoriais com agilidade, com confiança. O contato do nosso laboratório Biomed, 64-3571-2680. E o Centro Clínico Olavo Schermer, um centro que tem se especializado cada vez mais em trazer esse cuidado em saúde à nossa população. O telefone do Centro Clínico do Hospital Olavo Schermer, 3571-1218. E com novidades aí, a cada vez trazendo mais novidades em exames, em tomografias, em ultrassom, endoscopias, colonoscopias, a parte de exames cardiológicos, a parte de exames laboratoriais. É uma grande referência em Palmeiras e região há mais de 30 anos, contando aí também com grandes especialistas, mais de 25 especialidades aí, contribuindo semanalmente aí no Hospital Olavo Schermer. Então, vamos lá, começar com esse tema, doutora Mariana. E aí, antes, eu queria que a gente trouxesse para a população, que muita gente tem medo de já ter o diabetes, o medo de desenvolver o diabetes. Quando que o paciente, a gente considera que esse paciente já é diabético mesmo? Certo. Então, assim, a primeira coisa é entender que o diabetes é uma doença crônica, e que existem fatores de risco relacionados ao desenvolvimento dessa doença. Quais são esses fatores de risco? Principalmente a idade mais avançada, que é um processo normal, da vida, então a gente não tem como lutar contra isso, mas o ganho de peso, uma dieta inadequada, principalmente rica nos açúcares, que nós chamamos de carboidrato, e a baixa atividade física. Então, um paciente que se encontra nessa condição e que também tem um histórico familiar de diabetes, ele deve se preocupar. E quais são os exames que nós devemos solicitar para fazer essa investigação? A glicemia em jejum, um jejum aproximado de 8 a 12 horas, um exame que contenha um valor acima ou igual a 126, ele já é considerado diabético. Mas eu preciso repetir esse exame porque pode ter algum falso positivo. Outro exame também que a gente solicita é a hemoglobina glicosilada. O que ela é? Ela é uma média dos últimos 3 meses. Ela dá um filme de como que está a sua glicemia, a glicose do sangue. Um valor maior ou igual a 6,5 também configura o diabetes. Da mesma forma da glicemia de jejum, você deve repetir para ter a confirmação. Um outro exame que as gestantes também conhecem bem é o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose. Um valor 2 horas após acima de 200 também já configura diabetes, e a gente consegue fazer esse diagnóstico através desses exames. Então, o diagnóstico ele realmente é laboratorial.
Então, como você falou aí, doutora, a questão de paciente que está sedentário, que ganhou muito peso aí nos últimos meses, né, e que já tem essa questão do próprio envelhecimento, sempre é importante fazer esse rastreio. Eu queria ver o seguinte, tem aquela preocupação da história na família, né? Minha mãe, meu pai têm diabetes, tenho irmãos. Essas pessoas que têm familiares com diabetes, quando que elas devem se preocupar, se atentar para a questão de ter que fazer exames do diabetes? Pacientes, pessoas que têm familiar de primeiro grau com diabetes, ele deve ter uma preocupação em relação a isso. Por quê? A gente está conversando aqui sobre diabetes, eu estou falando o principal tipo de diabetes, porque existem inúmeros, mas o principal, cerca de 85% dos casos, é o diabetes tipo 2, e ele tem muita essa relação familiar. Então, naqueles parentes de primeiro grau, irmãos, pais com diabetes e também ali entre tios, avós com diabetes, é uma preocupação a mais e a pessoa deve ficar bastante atenta a isso. Tem um outro assunto que a gente escuta bastante, a população em geral ter esse conhecimento. Eles chegam às vezes para a gente e falam assim, não, mas eu machuco e a minha cicatrização é normal, então eu não tenho diabetes. Ou então o contrário também, né? Está com uma ferida, uma lesão que já não cicatriza há muito tempo. E aí já fica com medo de estar com diabetes. Existe esse relacionamento assim, do diagnóstico do diabetes com essas feridas? Assim, infelizmente, Andressa, ainda no nosso país o diabetes é diagnosticado de forma tardia. Então, não é incomum, na verdade é frequente, um paciente ser diagnosticado quando ele já está com alguma lesão na perna ou no pé, já com necessidade de uma amputação. Lembrando que o diabetes é uma das principais causas de amputação não traumática no mundo, né? Mas essa relação de minha ferida cicatriza rápida porque meu diabetes está controlado ou não, isso não tem muita relação. Por quê? Alguns pacientes vão desenvolver essas feridas muito por uma questão ali da forma que a doença se manifesta nele. Por quê? O diabetes ele tem inúmeras complicações. Ele pode levar à cegueira, quando ele acomete a retina, lá atrás, a mácula, no olho. Ele pode desenvolver nefropatia diabética, que leva à doença renal crônica e à hemodiálise. E tem a neuropatia diabética. Então, tem paciente que não vai ter nada em relação a feridas, mas vai ter uma alteração ocular, uma alteração renal. Já tem outros pacientes que vão aparecer, a doença vai surgir, vai se manifestar com feridas no pé. Então, assim, isso depende muito, não só do grau de descontrole desse diabetes, mas também com essa predisposição da própria pessoa. Mas, se você está cicatrizando bem, não significa que você não tem diabetes, ou que seu diabetes esteja compensado por conta disso. Precisa sempre ser avaliado, a gente tem metas de tratamento para o diabetes, é preciso passar em consulta médica para isso ser avaliado. Você falou da grande importância mesmo da gente intervir muito rápido no diabetes e fazer o tratamento correto, é justamente a quantidade de complicações que o diabetes traz para o nosso organismo, né? Sim. E aí, puxando sardinha para o meu lado aqui da cardiologia, eu vou trazer a parte do infarto, né? O diabetes é uma das principais doenças que levam ao infarto, né? Mesmo que você não tenha nenhuma história aí familiar, não fume, não tem outras comorbidades, mas estando com o diabetes, você já se torna alto risco para desenvolver doença coronariana e a possibilidade de infarto e alto risco para outras doenças cardiovasculares, principalmente AVC também. Então, assim, o motivo da gente bater tanto nessa tecla, né, que não precisa estar sentindo nada, nenhuma alteração para acompanhar e tratar corretamente o diabetes, é justamente porque hoje nós temos um arsenal perfeito, né, de tratamento do diabetes, e que a gente pode evitar, prevenir essas complicações com o tratamento correto, com acompanhamento regular, com a endocrinologia. E é um dos motivos a gente estar batendo muito nessa tecla aqui com vocês. E, doutora, nós falamos aí, você citou bastante das neuropatias, da cegueira, da doença renal. Tem mais alguma outra complicação, igual do infarto, AVC, que o diabetes também pode causar e que nós temos que ficar atentos aí? Quem é diabético tem que se cuidar mais em relação a alguma outra complicação? Inúmeras complicações, né? A endocrinologia, de uma forma geral, e numa das suas principais doenças, que é o diabetes, a gente sempre está muito relacionado com outras especialidades, né? Então, o AVC, né, que é também uma das principais causas de mortalidade no nosso país, tem uma prevalência muito importante, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Você ter diabetes é um fator de risco importante para o desenvolvimento do AVC, principalmente na sua forma isquêmica. Tem, né, os aneurismas de aorta abdominal, mas também a esteatose hepática, que pode levar a um quadro de cirrose hepática. Então, não é apenas bebida alcoólica que leva à cirrose, mas todo um quadro de síndrome metabólica, e nisso se inclui o aumento da glicemia, o diabetes também está relacionado, e inúmeras outras. Então, tudo que é doença do ponto de vista metabólico, que leva a um quadro inflamatório, o diabetes tem associação e é fator de risco também. Exatamente. E aí eu queria trazer para você uma coisa que eu vejo com muita frequência no consultório também. Os pacientes chegam para mim e falam: doutora, mas tem tanto tempo que eu uso essa metformina, que o nome de marca mais famoso, o Glifage, né? Isso. E esse remédio não é antigo demais, não. Esse remédio não está ultrapassado, e a doutora passou esse remédio para mim. Tá certo eu usar essa medicação para controlar o diabetes? Andressa, assim, você tocou bem no ponto. É uma coisa muito frequente no consultório, pacientes virem falarem para mim assim: doutora, esse remédio não está funcionando mais, esse remédio é ruim. Mas, na verdade, a metformina, ela é uma excelente medicação. É uma droga antiga, segura e barata. Parece até assim que está tudo bom demais para ser verdade, né? Mas não, é uma medicação que ela tem uma eficácia muito grande no controle do diabetes, e ela baixa bastante a hemoglobina glicada, que a nossa forma de avaliar, utilizando exames laboratoriais, é através da hemoglobina glicada, porque, como eu falei, ela é um filme de como que está. Então, muitas vezes você vai solicitar um exame para o paciente, ele sabe que vai fazer esse exame, aí uns 3 dias antes ele fica firme ali na dieta, né? E aí como que eu pego ali o paciente? Através da hemoglobina glicada. Então, a metformina, ela tem um grande poder ali em baixar essa hemoglobina glicada, sendo ainda uma excelente medicação, e o fato dela ser antiga só melhora tudo, porque ela é bastante estudada, ela é bastante segura. Eu não vou falar só da minha prática clínica, que tem pouca evidência científica, mas falando, né, dos grandes papers, dos trabalhos americanos, europeus, ainda a metformina configura a primeira droga de escolha. Ainda ela vai começar, fez um diagnóstico de diabetes, a primeira medicação ainda é metformina. Mas é claro que hoje em dia nós temos outras medicações que trazem inúmeros outros benefícios, mas que podem ser associados. Mas metformina, gente, é ótimo, pode continuar usando, e tem no SUS. Igual você falou, parece até, né, mentira, né? Você tão bom no controle dos sintomas, conseguir também um pouquinho de diminuição de peso, que ela ajuda um pouquinho, né, no controle da obesidade. Aí a gente pensa assim, né, bom demais para ser verdade. Eu acho que talvez a única coisa assim que seria o que talvez limita seria um pouco dos efeitos colaterais ali no início da medicação. Os pacientes reclamam bastante da parte de sintomas gastrointestinais. Né? Isso. A metformina, eu particularmente costumo utilizar a formulação XR, que é uma liberação prolongada, que ela tem menos esses efeitos colaterais gastrointestinais. Quais seriam eles? Náuseas, mal-estar, uma epigastralgia, uma dor aqui no estômago. Alguns referem diarreia e até outros ficam com o intestino mais preso. Essa metformina de liberação prolongada, ela costuma ter menos esses efeitos colaterais. E você pode até perceber que está descrito lá em bula que o uso do Glifage, a dose máxima que nós utilizamos, 2 gramas dia, a gente pode iniciar semanalmente, aumentando a dose aos pouquinhos. Então, uma coisa que eu faço com meus pacientes é isso. Primeira semana, tanto e tanto, segunda semana aumenta mais um pouquinho, terceira semana em diante a gente já chega na dose plena. Isso costuma diminuir bastante o risco desse efeito colateral, que costuma ser passageiro. Excelente, doutora. E aí, em relação aos mitos, né, que a gente ainda tem diante do tratamento do diabetes, a gente falou bem da metformina, que é uma santa droga, né, uma santa medicação. Sim. E aí nós temos outra também, muito comum no uso do diabetes, mas que geralmente é o terror, né, da nossa população. O paciente que pensa, quando a gente fala em insulina, começar a insulina no tratamento do diabetes, os pacientes pensam: já estou em final de vida, né, já estou terminal no caso do meu diabetes. Fala pra gente um pouquinho sobre o tratamento com a insulina. Realmente é esse terror todo quando a gente inicia a insulina para o nosso paciente? Eu acredito, Andressa, que a insulina ela é tão temida porque ela ainda é uma medicação de uso injetável. E acho que as pessoas ainda têm muito medo, né, da injeção. Mas, geralmente, quando eu mostro, existem agulhas maiores e menores, mas hoje em dia a gente tem aquelas de 4, 6 milímetros, é muito pequenininho. Então, eles já ficam um pouco mais tranquilos em relação
Isso. O que eu costumo falar para os pacientes é que, graças a Deus, à medicina, aos estudiosos, que a gente tem insulina. Porque até há um século atrás, as pessoas morriam de diabetes porque não tinha medicação, não tinham o que fazer. Então, quando descobriram a insulina e ela começou a ser utilizada, mudou completamente o prognóstico das pessoas com diabetes. O que acontece? Existem, como eu falei, né, vários tipos de diabetes. Os mais comuns, mais falados, são o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. No tipo 1, o paciente ele não produz nada de insulina. O pâncreas dele entrou em falência, ele não produz insulina de forma alguma, então ele só vai conseguir sobreviver se ele usar a insulina. Então, nesses casos, não tem jeito, não tem nenhuma outra medicação que eu possa utilizar. Já no caso do paciente com diabetes tipo 2, isso vai depender muito da forma que ele se apresenta. Se for um paciente que está fazendo exames de rotina, realmente não está com muitos sintomas e faz o diagnóstico, provavelmente eu vou deixar essa insulina para um segundo momento. Porque, como eu falei, existem medicações, a metformina, outras medicações modernas de uma forma oral. Então, eu vou deixando ali para um segundo momento. Mas, se o médico quiser usar insulina, não está errado. Mas, se o paciente se apresentar com uma perda de peso importante, bebendo água demais, fazendo muito xixi, de uma forma descompensada, para esse paciente eu vou ter uma tendência a já iniciar insulina, porque ele está muito descompensado. Esse paciente ele se apresenta com um quadro que nós chamamos de insulinopenia. A produção de insulina dele está muito baixa, então eu vou melhorar de uma forma mais rápida e eficaz utilizando insulina. Uma outra situação que acontece, o paciente usou medicação oral durante um tempo e realmente ele foi descompensando. Mesmo utilizando a medicação, ele foi descompensando. É porque nós devemos lembrar que o diabetes tipo 2 ele é um quadro de resistência à ação da insulina produzida no pâncreas, mas também uma redução da produção. Então, isso é do processo de evolução da doença. Então, em alguns casos, o paciente vai ter uma redução importante da produção própria de insulina e aí ele vai só melhorar com essa medicação. Então, é uma medicação que a gente utiliza quando é necessário e que tem ela consegue alcançar o objetivo, que é fazer esse controle glicêmico. Mas eu entendo quando o paciente fica um pouco ali inseguro pela questão da agulha, né, que você tem que aplicar essa medicação, e também pelo risco de hipoglicemia, que é quando o diabetes baixa muito e dá muito aquele mal-estar. Então, eu sempre oriento o que fazer nesses casos e vou com uma certa cautela, aumentando a dose aos pouquinhos. Doutora, você falou num assunto importante, que também vejo bastante esse temor na população, de, às vezes, o paciente acabou de ser diagnosticado com diabetes e a gente já entrar com a insulina, e tem aquele medo do paciente, da família. Doutora, mas insulina não vicia, vai entrar com insulina, eu vou ter que usar insulina o resto da vida? Acontece, entrei com a insulina, comecei, então desiste de outras coisas, porque agora é insulina para o resto da vida? Não, insulina, como eu falei, né? A gente está falando aqui mais, novamente, falando do diabetes tipo 2. Se for o tipo 1, não tem o que fazer. É insulina para sempre. Mas o tipo 2 é mais nesse quadro mesmo, inicial, que está muito descompensado, que a gente utiliza a insulina. Compensou? Provavelmente a gente vai reduzindo essa dose de insulina. Ele vai compensando, ele vai fazer uma tendência a ter hipoglicemia. Então, a gente vai reduzindo essa dose e podemos, aos poucos, a gente fala em medicina, desmamar a medicação, e a gente pode trocar para as medicações orais. Excelente. E agora, eu queria que a gente desse uma pincelada nesse outro tópico, lembrando de uma paciente que eu atendi essa semana, que às vezes a gente falou aqui que o terror, né, do tratamento do diabetes seja o início da insulina. Mas eu vejo que não é só a insulina que é o terror do paciente com diabético. O tratamento do diabetes não é só medicação, né? A gente sabe disso. Vai ver o doutor cobrando sempre a atividade física e a mudança de alimentação. Sim. E aí parece que o terror é a insulina, mas essa semana me pareceu que não é só a insulina. A alimentação parece também ser o terror, né? Quando o paciente é diagnosticado com diabetes e ficar, né, naquela coisa, aquela depressão pelo tanto que vai ter que mudar a questão da alimentação. Essa semana mesmo eu fiz o risco cirúrgico de uma paciente diabética e não estava tão bem controlado o diabetes, pensando que a cirurgia já vai ser próxima. E aí a filha falou para ela: ó, mãe, vai fazer a dieta agora sim, senão vai começar a insulina para a senhora. Ela olhou e falou assim: insulina nem dói. Ela queria manter o consumo da jujuba, que ela gosta de uma jujuba aí todos os dias.
E aí, doutor, eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação assim, mais geral do que realmente o paciente com diabetes não pode de jeito nenhum comer, o que ele deve mudar assim, de mais importante na alimentação dele para, né, fazer parte aí do tratamento e ajudar no controle do diabetes. Sim. Em relação assim, a esse terrorismo de insulina, de alimentação, a gente tem que ter, né, bastante cuidado. É igual falar para a criança, se você não se comportar, vai no médico, vai levar a injeção. Não é legal, né? Mas sobre a alimentação do paciente com diabetes, entendendo que o diabetes é uma doença que é caracterizada por um excesso de açúcar no sangue, tudo que tem uma grande quantidade de açúcar, e açúcar não necessariamente é uma coisa doce, você deve evitar. Ou procurar outras formas de açúcar que são mais, digamos, saudáveis. Então, onde que tem açúcar? Acredito que o básico todo mundo sabe, no doce, no refrigerante, nos bolos, né, que são mais doces, mas também tem açúcar no arroz, no macarrão, na batata, na mandioca, na tapioca. Então, nessas massas, de forma geral, elas têm os chamados carboidratos. Se vocês forem olhar no rótulo de algum produto que você está comprando, quer ver se tem uma alta taxa de açúcar, procura o nome. Carboidratos. Se lá não tiver escrito, né, a quantidade percentual, se não for zero açúcar. Então, de uma forma geral, esse paciente que tem diabetes, ele deve evitar diminuir o consumo de açúcares. Então, o arroz, diminuir. Se vai comer arroz, tentar não colocar, porque a gente, brasileiro, gosta muito de arroz, mas a gente também gosta muito de farinha, muito de mandioca, e quer colocar tudo no prato. Então, o paciente com diabetes, ele deve diminuir essa quantidade e colocar em pequenas porções. E, se ele puder trocar, por exemplo, o arroz branco pelo arroz integral, é mais benéfico para ele. Significa que o arroz integral ele não tem carboidrato? Ele tem. Só que, como ele tem bastante fibra, o que acontece? Ele não dá aquele pico da glicose na hora do consumo. Então, a glicose não sobe tanto assim. Dessa forma, o paciente consegue controlar mais. A mesma coisa é o pão. Então, o pão da farinha branca, em comparação ao pão integral, o pão integral ele também vai subir menos. Uma outra coisa que deve ser feita é associar proteína e fibra na refeição, porque a proteína também vai dar e a fibra vão dar uma segurada nesse aumento, esse pico de glicose que o alimento pode dar. Então, de uma forma geral, reduzir os carboidratos, tentar trocar por carboidratos melhores. Quando eu falo carboidrato melhor, o que seria mais interessante? Comer bolachinha ou comer uma fruta? Mesmo tendo carboidrato, a fruta vai ser mais interessante. Por quê? Porque dentro da fruta existe a fibra. E essa fibra vai ajudar nesse processo. A fibra vai ajudar também nas evacuações. Então, tudo isso vai ajudar o paciente a ter um melhor controle. O que assim, se pudesse tirar, assim, realmente tirar da dieta, são os refrigerantes e essas bebidas açucaradas, sorvete. Esses, assim, super industrializados, precisam ser realmente tirados da dieta. Refrigerante não tem nada de interessante, nenhuma vitamina, não tem nada. De nutritivo, né? Nada. Então, assim, sobe muito mesmo, assim, o diabetes. Essas outras bebidas açucaradas, tem gente que fala assim, não tomo refrigerante há 10 anos, mas toma suco de caixinha, toma suco integral de uva. Gente, lembrando uma coisa, quando eu falei em alimentos integrais, já teve paciente, Andressa, que chegou para mim e falou assim, não, doutora, eu não bebo refrigerante não, mas eu só tomo suco integral de uva. Aí 3 litros por dia. Você vai olhar ali um copinho de 100 ml do suco integral de uva, tem quase a quantidade de um pão francês de carboidrato. Então, assim, endocrinologista fala, a gente não gosta de suco, a gente gosta que coma a fruta. É bem mais interessante. Sorvete nem se fala, né, gente? Muito industrializado, muito açúcar. Basicamente, esses alimentos devem ser cortados. E aí, você falou realmente do que é importante, né, que deveria evitar, né, de forma, né, total os refrigerantes, esses sucos industrializados. E aí a parte dos demais carboidratos de qualidade melhor, né, o arroz, a mandioca, né, a questão do exagero, mas também não tirar de uma vez, que eu vejo que alguns pacientes se apavoram tanto, e aí corta todo o carboidrato da dieta, e aí perde muita massa muscular, né, fica o paciente, né, com mais lentificado, mais cansado, dá até aquelas fraquezas, faz umas hipoglicemias, assim. Sim. E aí a importância, né, do diabetes e de todas as doenças crônicas que a gente sempre vem batendo nessa tecla aqui nos podcasts, é o acompanhamento multidisciplinar.
a importância certeza. de um diabético ter um endocrinologista da sua confiança, né? Ter o cardiologista, o nefrologista da sua confiança para passar na avaliação. Depende, né? Semestral, anual, depende de cada caso, mas também ter um nutricionista, né, de sua confiança. O nutricionista vai orientar essa questão da quantidade de carboidratos, a mudança, né, na qualidade desses carboidratos ruins, retirar, mas manter uma quantidade adequada dos carboidratos bons, para que o paciente, que principalmente muitos pacientes já são idosos, né, que já tem uma tendência a perder muita massa muscular, e a gente cortar, né, os carboidratos bons também atrapalharia no restante da saúde. Então, assim, o que a gente frisar de recado hoje na questão da alimentação, da atividade física para o bom controle do diabetes, a questão da gente procurar e ter também, né, o acompanhamento de um bom nutricionista para ajudar a gente aí nessa missão, né, de cuidar bem da saúde do nosso paciente diabético. Doutora, aí uma outra coisa que eu vejo bastante, os nossos pacientes acabam, os mais obedientes, né, felizmente a gente tem os teimosos que não muda de jeito nenhum a alimentação, que não tomam medicação com regularidade, mas a gente tem os pacientes mais, né, certos, mais engajados no cuidado da saúde. E eu vejo que eles monitorizam muito para saber se está bem controlado o diabetes com as fitinhas, né, aquele aparelhinho glicosímetro de furar o dedo. Quem faz esse acompanhamento, quando que ele deveria se preocupar? Assim, a hora que mede, qual glicemia do horário seria melhor? E quando mede, o que é um valor que estaria mais ou menos dentro do controle adequado e qual valor que ele já deveria procurar e adiantar aí novamente a consulta com o endocrinologista? Perfeito. A automonitorização glicêmica, que é essa avaliação que a próprio paciente com diabetes faz, ela deve ser realizada por todos os pacientes que têm diabetes. Assim como eu acredito que os pacientes com pressão alta você possa orientar também a sempre dar uma olhadinha ali na pressão, ver como é que está, né? Em geral, eu entrego uma ficha de automonitorização, que isso facilita bastante. Então, nessa ficha existem avaliações antes e após as refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde para o diabético tipo 1, jantar e também, às vezes, ao deitar e na madrugada. Mas aí, se a gente for contar, são muitas furadas, né? Então, em geral, o que eu oriento é, assim, principalmente para aquele paciente que não quer furar de jeito nenhum, pelo menos uma aferição na glicemia de jejum e ao deitar, para eu saber com quanto que ele está acordando. Isso é super importante, porque se ele acorda bem, a tendência é ele manter o dia bem. Se ele acorda mal, com a glicose muito alta, ele tem uma tendência a ficar o resto do dia com ela alta. E eu sabendo como ele está indo dormir à noite, isso me ajuda a fazer esse controle. Então, para a glicemia, em geral, antes das refeições, uma glicemia de jejum, uma glicemia antes do almoço, antes do jantar, em geral, menor do que 130. Um valor ali entre 100 e 130, um valor ok. 2 horas após as refeições, que a gente faz essa medição, um valor até 180 também nós consideramos um valor ok. Mas tudo deve ser individualizado. Para um paciente que eu acabei de fazer diagnóstico, um paciente jovem, um diabético tipo 1 jovem, de 12 anos de idade, ou um diabético tipo 2, eu tenho feito muitos diagnósticos em pacientes assim, com 35 anos de idade. Então, é um paciente que, se a gente for considerar a expectativa de vida no Brasil hoje, ele vai viver mais de 40 anos ainda ali com essa doença, né? E a gente quer um envelhecimento mais saudável possível. Então, para esse que eu acabei de fazer diagnóstico, eu preciso ser bem agressiva no tratamento dele. Então, às vezes, essa meta de 130 eu vou baixar até mais. Vou querer que ele fique ali em torno mesmo de 100 para baixo, no DM1 também. E de 180, mais ou menos 160 ali para baixo. Já no idoso, eu posso ser o idoso mais frágil, que tem inúmeras outras doenças devido ao risco de ter hipoglicemia, aí eu posso ser um pouquinho mais permissiva com ele, mas, assim, como eu falei, bem individual. Mas, de uma forma geral, no jejum abaixo de 130 e 2 horas após as refeições, menor do que 180. Perfeito, doutora. Esse é mais um episódio do nosso Pode Falar de Saúde, o podcast com parceria com o GO em Foco. E agradecemos aqui aos nossos parceiros, nossos colaboradores, Laboratório Biomed, Laboratório de Análises Clínicas de grande confiança na nossa cidade,
e ao nosso parceiro, o Centro Clínico Olavo Schermer, que tem trazido para a gente especialistas, né, de confiança. É o que a população mais tem buscado ultimamente, é o não ter que depender de Goiânia mais para ter acesso a bons médicos, e o Hospital Olavo Schermer, o Centro Clínico Olavo Schermer, tem feito isso, trazido bons especialistas, né, endocrinologistas, nefrologistas, urologistas, cardiologistas e várias outras especialidades clínicas e cirúrgicas no Centro Clínico Olavo Schermer, para poder prestar esse atendimento em saúde à nossa população. Agradecer aqui a presença da minha colega de residência em clínica médica, doutora Mariana, e muito competente, a quem tenho encaminhado com frequência os meus pacientes diabéticos e com outras doenças endocrinológicas, tem prestado um grande atendimento aí à nossa população. E, doutora, para a gente encerrar, eu queria só mais, como se diz, mais um mitozinho para a gente combater. As pessoas costumam falar, não, estava só um pouquinho alterado, não deu diabetes ainda não, o famoso pré-diabetes. O que um paciente que atualmente fez exames, né, de glicemias e veio alterado na condição de pré-diabetes, o que é a importância de saber, agora eu estou pré-diabetes, o que dá para a gente fazer aqui nesse contexto? Bom, paciente que vem com uma glicemia alterada, uma glicada alterada, como eu falei, a gente repete esse exame porque vai que já é realmente diabetes. Mas se tudo configurou como um pré, isso é um grande alerta. Então, o que dá para esse paciente fazer? Tudo aquilo que a gente conversou sobre modificações de estilo de vida, com foco principalmente na perda de peso, com essa dieta, com a redução do carboidrato, fazendo escolhas melhores em relação aos carboidratos que vai consumir, fazendo atividade física. E existe alguns estudos, Andressa, que eles mostram que realmente a redução do consumo de bebidas açucaradas, principalmente para esse paciente que está pré-diabético, melhora bastante, diminui bastante essa glicemia e ajuda a não evoluir para o diabetes. Porque se o paciente está pré e ele não muda seu estilo de vida, provavelmente daqui 1, 2, 3 anos ele se torna um paciente diabético. Então, deu pré, é um alerta, dá para você mudar e perder peso, mudar o seu estilo de vida vai te ajudar bastante e vai te dar saúde. E nesse paciente, né, além dessa mudança aí de alimentação, começar a atividade física, perder peso, algum tipo de paciente, algum perfil, no pré-diabetes, a gente já começa com medicação? Em geral, o que os estudos falam? Que a melhor intervenção é a modificação de estilo de vida. Então, você vai ter que brigar, bater na tecla com isso, porque ele é mais do que a metformina, que é muito utilizada nesses casos do paciente com pré, numa dose mais baixa. A modificação de estilo de vida ela é bem mais eficaz do que o uso da metformina, do glifage. Já naquele paciente que você já percebe ali na consulta que ele tem uma dificuldade, até às vezes, de entender o processo e tudo, ou você percebe que não vai aderir tanto, aí você já pode entrar com a metformina. Não porque vai melhorar mais. A modificação do estilo de vida é superior, mas é para você realizar alguma coisa por esse paciente. Perfeito. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso Pode Falar de Saúde, com esse tema importantíssimo que é o diabetes. E você pode colaborar conosco nas plataformas do GO em Foco, no Instagram, no Facebook, no YouTube e o nosso WhatsApp, enviando para a gente suas dúvidas, né, sobre os temas que nós já abordamos e também nos sugerir novos temas, né, o que você tem aí de desejo de temas que a gente aborde aqui com especialistas de confiança, né, especialistas credibilizados nesta área. Então, agradeço a audiência de vocês e tenham todos uma ótima semana. Obrigada, pessoal.